Vamos dar início a esses estudos que faremos aqui, com oração, pedindo a bênção do Senhor. Pai, te agradeço pela bondade do Senhor na vida de cada um de nós, e isso é manifestado a cada dia, Senhor. Mas eu te agradeço principalmente pela esperança da glória, a revelação que o Senhor nos dá, a respeito de pensamentos e planos futuros que o Senhor tem para as nossas vidas. E precisamos conhecer estas coisas já reveladas nas Escrituras. Que o Teu Espírito esteja aqui sobre nós, nos dando a compreensão e facilitando, a Deus, o entendimento de toda essa revelação. Te pedimos estas coisas em o nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando hoje este curso a respeito das profecias que mostram a vinda do reino de Deus, o retorno do Messias Jesus. E eu gostaria de ler aqui no primeiro capítulo do último livro da Bíblia, o Apocalipse, no verso 3, nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olhando esta passagem, nós temos que dar uma atenção especial a este assunto que hoje tem chamado a atenção não somente da igreja, mas do mundo inteiro. Existe algo diferente no ar. Existe uma expectativa que não existia antes de que coisas grandiosas, inéditas, estariam acontecendo ainda dentro dessa geração, em todos os aspectos, no campo religioso, político, social, econômico, e nós estamos vendo estas mudanças tão dramáticas e com esse alcance mundial. E esse tema é o tema do momento, e nós realmente entendemos que isso vem do Espírito de Deus, chamando a atenção primeiro do seu povo, para a necessidade de conhecer essa palavra já revelada pelo Espírito de Deus aos seus seguidores. Aqui no princípio do livro do Apocalipse, ainda no capítulo 1, agora o verso 1, nós lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, irmãos, se o Pai transmitiu ao Filho, e o Filho é encarregado, então, de transmitir aos seus seguidores, aos seus servos, as coisas desta palavra profética, porque realmente é de grande importância. Portanto, bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Nós vamos iniciar a partir de um verso que temos aqui na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Esse texto vai nos ajudar agora no início desses estudos que faremos, dando aqui já a base para que a gente defina as direções que o nosso estudo vai estar tomando aqui, a partir de agora. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não estamos aqui tentando tirar esse versículo fora do contexto, estamos apenas lembrando o seguinte, que quando Paulo escrevia a igreja em Corinto, ele realçou esses três grupos: gentio, judeu e igreja. Ao investigar a profecia, nós vamos ver que Deus fala e revela, traz uma palavra profética específica para cada um desses três grupos. Todos eles vêm caminhando, e por isso nós vamos precisar da Bíblia toda para fazer esse estudo. Vamos lá no Gênesis, de lá nós vamos vir descendo até chegar no Apocalipse, caminhando nas Escrituras. Mas vamos identificar esses três grupos e vamos estar trabalhando a linha profética de cada um deles. Porque é assim que nós vamos ver como acontece essa conclusão aqui no livro do Apocalipse, que é a manifestação visível do reino de Deus na terra, e em sequência disso um novo céu e uma nova terra que Deus vai criar. Mas, a partir então, como eu já disse, desse verso, nós vamos estar realçando agora os gentios,
Quem são estes gentios? Que povo é este? Na verdade, gentio é o que não é judeu. Então, todas as outras nações da terra, exceto a nação de Israel, é chamada de nações gentílicas nas Escrituras. Então, nós vamos usar essa expressão, nações, a linha profética das nações. E com isso nós temos que ir até o Gênesis e vamos fazer rapidamente uma caminhada dentro do livro do Gênesis para entendermos então essa história profética das nações. Como pano de fundo e onde estaremos concluindo aí e fechando esta história aí das nações, profética das nações, nós vamos ter 2 capítulos no livro de Daniel que eu vou realçar agora, já deixar para que você fique aí atento e faça também as suas investigações. Capítulo 2 e o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Mas vamos agora comigo lá no princípio, no Gênesis. Não há necessidade de ficarmos aqui folheando a Bíblia, porque o que eu vou falar aqui, a maioria das pessoas já tem o conhecimento. A Bíblia nos afirma que Deus criou Adão e Eva. E aqui estão os nossos pais, Adão e Eva. Todos somos descendentes deste casal. E o que nós vemos no relato bíblico é que depois de algum tempo já na descendência desse casal, nós vamos encontrar essa figura, a figura de Noé. Por quê? Porque Noé ele foi encontrado em uma geração que estava realmente longe, totalmente dos caminhos de Deus e não tinham esse temor de Deus. Mas Deus encontrou neste homem, Noé, um coração íntegro, um homem que realmente buscava andar dentro da orientação de Deus e se submetia a Ele, temia o Senhor. Deus então preservou, escolheu, separou esse homem e o preservou do dilúvio, que veio então a extinguir com toda a raça humana, com exceção da família de Noé. Isso é importante a gente entender, somos todos descendentes de Adão e Eva, mas na verdade nós, quando estudamos as nações, olhamos objetivamente para Noé, porque é exatamente desta família que surgem as demais famílias da terra que vieram então se multiplicando e formando as nações como hoje nós conhecemos. Então Noé teve 3 filhos, um deles se chamava Sem, o outro Jafé e o outro Cão, ou Cã. Destes 3 homens, todos os homens e todas as nações da terra são descendentes de Sem, Jafé e Cão. Estes 3 filhos de Noé vêm então dando, nas suas gerações aí, subsequentes, a formatação do que temos hoje, das raças que temos hoje, né, dos brancos, negros, amarelos e assim por diante. Temos todas as famílias da terra vinculadas a esses 3 homens. Agora, é necessário realçar aqui, antes de continuarmos nessa sequência, um descendente de Sem. Dentro dos descendentes de Sem, surge um homem chamado Abraão. Este Abraão é exatamente o pai da nação de Israel. Então podemos ver que dentre os filhos de Noé, um tem como descendente Abraão, um homem chamado Abraão, e através de Abraão vem então a nação de Israel, que nós já vimos quando Paulo está instruindo aqui na carta aos Coríntios, os irmãos, para que não sejam tropeço para judeus, que eram os israelitas, e nem tampouco para os gentios, todas as nações que são os descendentes aqui dos filhos de Noé. Mas dos filhos de Noé
Tem um que é Sem, que dá, na sua genealogia, encontramos este homem que se chama Abraão, e dele surge então a nação de Israel, que é uma nação especial. Especial por quê? Porque desde Abraão até a formação de todo este povo, Deus se comunica de uma forma muito objetiva, primeiro com Abraão, depois com seu filho Isaque, e depois com Jacó, que no caso seria o seu neto. Esse Jacó teve o seu nome transformado para Israel. E então, os 12 filhos, teve 12 filhos, são o que nós conhecemos biblicamente as 12 tribos de Israel, que forma o povo de Israel, ou o povo judeu, como veio a ser conhecido mais tarde. Então, esse entendimento ele é importante porque a palavra profética nos mostra esta linha das nações, né, vem se desenvolvendo, mas paralelamente nós vamos encontrar também o povo de Israel. E é dentro do Antigo Testamento que encontramos esta revelação de como as coisas estariam se sucedendo, principalmente com Israel, que é o centro da narrativa do Antigo Testamento, e o que ocorre com as nações em volta de Israel, e a sequência disso vai nos encaminhando para esse momento, que é o momento da manifestação do reino de Deus, manifestação visível de Deus na terra, que nós sabemos que é exatamente o retorno do Messias Jesus e a implantação do seu reino aqui na terra, tendo Jerusalém como a capital de todo o mundo, não somente de Israel. Esta é a revelação que nós temos e vamos caminhar nela. Então vamos agora, a partir desta explanação, ver as nações e ver Israel, a linha profética desses dois grupos. Mas eu vou estar salientando neste primeiro momento a linha das nações. Mas é claro, como eu já falei, as nações são expostas e mostradas nesta linha profética, tendo Israel como um ponto de referência. Em todos os momentos, Israel é a referência de Deus nesta linha profética, onde as nações correm paralelamente àquilo que Deus está fazendo dentro desta nação. Vamos caminhar então nas Escrituras, e vamos observar dentro da história de Israel o que se passa então com este povo, os descendentes aí no caso de Jacó. Como já falamos, Jacó teve 12 filhos, que são 12 tribos. Quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, onde ali os filhos de Jacó prosperaram, cresceram, nós sabemos pela história de José, e então a nação começou a tomar forma, mas na verdade era uma nação escrava. Então Deus levantou Moisés, e através de Moisés ele tira as 12 tribos, essas 12 famílias aí de dentro do Egito, e nós temos a narrativa do Êxodo, a travessia do deserto, e então eles chegam na terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus deu àquele povo. Mas Deus disse a Israel que se Israel não caminhasse de acordo com aquela direção ou instrução dada por Ele mesmo, através dos mandamentos, da lei que Ele trouxe ali no deserto, aquele povo perderia ou seria expulso da terra, que era exatamente a herança que Deus tinha dado para eles. E Deus justifica isso dizendo que os povos que estavam sendo expulsos daquela terra, eles agiam e praticavam coisas que eram totalmente contrárias à vontade de Deus e à lei que Ele estava dando àquele povo ainda no deserto. Portanto, chegando ali, na terra de Canaã, eles deveriam caminhar de acordo com as instruções que a lei de acordo com a lei que eles tinham recebido. Bom, Israel não respondeu como deveria a esta palavra, ou esta lei.
e não demorou muito, Israel foi então subjugado. Israel foi subjugado pelas nações em volta. E nós temos esses relatos no livro de Juízes. Deus então levantava pessoas que por um momento conseguiam liberar Israel daquele jugo, daquela opressão. E assim foi se sucedendo até termos aquele momento quando todo o povo ali pede ao profeta Samuel para ungir um rei, para Israel ser assim como as demais nações eram, tendo um rei. E o primeiro rei que nós temos ali é o Saul. E logo depois de Saul, nós temos Davi. Estes são os reis que vieram então a governar, a reinar sobre Israel, que na verdade são essas 12 tribos aqui. Então chegou Saul, depois veio Davi, depois de Davi nós temos Salomão, e a partir de Salomão o reino então se dividiu. O reino de Israel se dividiu. 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e as outras 10 ficaram com Jeroboão. As tribos que ficavam com Jeroboão estavam lideradas ou tinham como cabeça a tribo de Efraim. E das 2 que ficaram com Roboão, a tribo de Judá. Por isso o nome judeu, depois usado como referência ao povo de Israel. E nós temos aqui então o reino do norte, ou o reino de Israel, liderado por Efraim, chamado também reino de Israel, e o reino de Judá, liderado ali no caso pela própria tribo de Judá, e tinha apenas mais uma tribo, que era a tribo de Benjamim, que estavam ali juntos. E assim, nós vemos a história aqui, já abrindo-se, bifurcando, né, a história de Israel. E o que ocorre dentro de não muito tempo depois, as tribos lideradas por Efraim, as tribos do norte, foram levadas cativas para a Síria. Aí começa a entrar as nações, que é exatamente o nosso objetivo nessa primeira exposição. A Assíria levou as tribos do norte, que estavam lideradas ali, no princípio por Jeroboão e depois pelos reis que o sucederam, e foram levadas então para a Assíria. O Império Assírio estava se expandindo naquela época e levou então esta parte de Israel, da nação de Israel, a parte norte, que estavam as 10 tribos, foram levados então cativos para a Síria. Depois de algum tempo, Judá com Benjamim também foram levados cativos, agora no Império Babilônico. Estes momentos você vai encontrar, eles estão sendo relatados no livro do profeta Isaías, questão da Síria, período da Síria, o Jeremias, o Império Babilônico. Vocês poderão investigar nas Escrituras e perceberão como que estes impérios chegaram e dominaram Israel pela sua desobediência à palavra de Deus, depois que ele incessantemente enviava os seus profetas para chamar a atenção da nação ao arrependimento e voltar realmente ao temor do nome dele. E o que é que nós vimos? Uma nação que não obedecia, não respondia aos apelos dos profetas, pelo contrário, cada vez se distanciava mais e passou então a adorar os deuses dos povos ao redor, deixaram então o seu Deus, o Deus que os livrou do cativeiro ali no Egito, deixaram o Senhor de lado, e esta foi a consequência, como Deus havia dito a eles, que se eles não fossem zelosos diante dele com relação ao cumprimento da lei, que era um pacto de Deus com eles, aconteceria com eles o mesmo que aconteceu com as nações que eles expulsaram ali de Canaã. Portanto, o primeiro grupo que se distanciou do temor de Deus foi o reino do norte de Israel e depois o reino do sul. Então no Império Assírio nós estamos vendo 10 tribos de Israel sendo levadas cativas, e depois na sequência vem o Império Babilônico e domina Judá e leva também para
cativeiro. Esta parte aí que faltou, que estava ainda de remanescentes, né, do povo de Israel. Como eu disse, agora apareceram aqui as nações. Israel, logo que se viu formado como uma nação, quando saiu do Egito, quando no deserto recebeu a lei, foi organizado como um povo, entrou na terra prometida, e ali então eles ficaram até que, como eu já falei, foram expulsos pela sua desobediência à palavra de Deus. Surgiram então, como eu já falei aqui, esses impérios, o império assírio e o babilônico. Quando o assírio se manifestou, ele levou uma parte de Israel, as 10 tribos lideradas por Efraim, que estavam ao norte. Mas ficou ainda o reino do sul, que era liderado pela tribo de Judá. Então havia ainda em Israel israelitas, embora não todos, né, mas eles ainda estavam ali possuindo parte do chão, do solo, da terra que Deus tinha dado para eles. Até que chega o Império Babilônico e faz então, conclui aquilo que nós dizemos que é o domínio do restante ainda de Israel que estava na terra. Por isso, a partir do Império Babilônico, Israel deixou de ter a terra, né, que Deus tinha prometido para eles. Isso não aconteceu totalmente com o Império Assírio, mas com o Babilônico, sim. Eles então passaram a ser completamente dominados por uma força externa, uma força gentílica. Um povo estrangeiro dominava sobre eles de uma forma completa. E isso, como eu disse, começou no Império Babilônico. Por isso, o Império Babilônico é o princípio de um tempo que a Bíblia chama Tempo dos Gentios. O que significa que Israel não tinha a sua terra, ou, em estando presente, ainda que presente, estavam dominados por uma força estrangeira. De fora para dentro é que estava o governo na terra de Israel, e isto começou no Império Babilônico, e a partir daí, esse período é chamado de Tempo dos Gentios, até que Israel ganhe total liberdade e domínio sobre a terra, que é a terra de Israel, a terra ali de Canaã. Hoje você pode me dizer o seguinte, mas eles já não estão na terra? Eles já não voltaram desde 48? Sim, já voltaram desde 48, mas Israel não tem o domínio completo do próprio local onde eles já estão estabelecidos como nação. Quero dizer objetivamente a respeito do local onde o templo de Israel, o antigo templo de Salomão e depois o templo de Neemias, onde a adoração precisa ser prestada ao Deus de Israel, essa parte da cidade de Jerusalém, que hoje faz parte, né, do domínio ali que Israel tem, este lugar está sob domínio dos muçulmanos. Repetindo, o lugar onde o Deus de Israel, o único lugar onde os judeus realmente podem prestar um culto, eu diria um culto completo ao seu Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está debaixo da autoridade dos muçulmanos. Nós temos ali 2 mesquitas, a mesquita El-Aqsa e também a outra que não é bem uma mesquita, mas é chamada assim, o Domo da Rocha. E aquele lugar ali, a esplanada do templo, todo aquele pátio imenso ali, ele é governado pelos muçulmanos, e ali eles prestam adoração a Alá, e os judeus não são permitidos ali naquele lugar, assim, com liberdade.
ali, se entram ali, eles estão sendo vigiados, não só pelos soldados, né, os próprios soldados ali de Israel, que têm que manter a paz naquele lugar, mas pelos árabes, que volta e meia estão tendo conflitos ali com algum visitante judeu, principalmente, que não são bem recebidos ali naquele lugar. Então, isso para mim é um fato de grande importância, embora Israel já esteja na terra desde 1948 e domina ali naquele lugar, e nós temos acompanhado desde então todo o conflito do Oriente Médio. Mas o lugar da adoração não foi restaurado. Os gentios ainda têm domínio dentro da terra de Israel, e no lugar principal de Israel, quem domina são exatamente os muçulmanos e não os judeus. Tempo dos gentios, ainda estamos dentro do tempo dos gentios. Israel ainda sofre essa influência e este domínio, não completo, total como era antigamente, mas ainda eles não têm a liberdade e o domínio completo sobre a terra. E adicionando a isso, eu gostaria de dizer que a terra que Deus deu a Israel, ela excede muito os limites que hoje, e que até mesmo nesses limites Israel é questionado, mas o que a promessa do Senhor fala aqui no livro dos judeus e nosso também, a Bíblia, é uma parte muito maior do que o Israel que nós conhecemos hoje, as fronteiras do Israel que nós conhecemos hoje. Reforçando, nós ainda estamos dentro do tempo dos gentios. Bom, agora nós vamos passar a aqueles capítulos anunciados que eu disse ficariam como pano de fundo desta exposição, que são os capítulos 2 e 7 do livro de Daniel. Daniel, ele tem uma visão de Deus a respeito desse período de uma forma assim completa. Ele vê desde o Império Babilônico até o momento em que o reino do Messias é estabelecido na terra. Olha, gente, eu fico impressionado com as Escrituras, as profecias bíblicas. Nos nossos dias, quando se dá muita ênfase a profecias, tipo profecia de Nostradamus e alguns outros aí que são considerados profetas diante do mundo de uma forma assim geral. Eu fico olhando as Escrituras e as profecias que nós temos na Bíblia, meus irmãos, é algo impressionante. E eu tenho aqui a ousadia de dizer que, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus pela consistência da sua revelação, no sentido daquilo que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. O profeta Daniel mesmo viveu no Império Babilônico e viu um pouquinho do Império também Medo-Persa. No entanto, profeticamente, ele viu até o momento em que o Messias estava sendo estabelecido no seu reino aqui sobre a terra. Isto significa que ele viu coisas do seu tempo e coisas muito além do seu tempo, e hoje, nós, que ainda não vimos a conclusão completa de todas essas profecias, olhamos para trás, vemos Daniel no tempo em que ele viveu e viu as coisas que ele mesmo profetizou, e podemos ver, porque está no nosso passado, coisas que estavam no futuro de Daniel, que já tinha morrido, e no entanto as profecias foram se cumprindo, cada uma delas com uma precisão tremenda. Então hoje, aqui no século 21, nós estamos vendo muito mais do que Daniel viu realizado pelas profecias que ele próprio foi veículo de Deus para trazer a nós. E digo mais, ele viu além de nós. Ele viu além do ano em que você e eu estamos vivendo nesta hora, o ano de 2009. Ele viu Jesus voltando e o reino dele sendo estabelecido sobre a terra. Então, não só nessa passagem, mas em outras passagens, nós percebemos essa
essa precisão das Escrituras. Por isso você pode confiar no que está aqui, porque o que está aqui foi inspirado por Deus. O que você escuta do lado de fora da Bíblia, eu não ponho a mão no fogo, mas você pode dar atenção, porque o que Daniel viu, ele viu esses reinos se sucedendo, esses impérios se sucedendo. Mas, na verdade, o princípio dessa revelação não começou com Daniel. Ela começou com o rei Nabucodonosor, aquele grande imperador que colocou a Babilônia realmente na condição de um império assim, majestoso. Nós vamos observar na profecia bíblica que o império de Nabucodonosor, ele é comparado ao ouro e também comparado com o leão. O ouro está conectado com realeza, o leão também. Então, dentro de todos os impérios que se sucederam, e ainda virá um outro império, ainda vai se manifestar, antes de Jesus chegar aqui na Terra, nós podemos ver que o dele tinha uma posição assim privilegiada. Princípio do tempo dos gentios, quando Israel foi levado definitivamente, a tribo de Judá cativa para a Babilônia, nós vemos aqui essa revelação através do próprio imperador Nabucodonosor. Ele teve um sonho, e esse sonho está registrado no capítulo 2 do nosso livro de Daniel. E ele ficou impressionadíssimo com o sonho, muito impressionado, e ele chamou os seus gurus, os seus sábios, aqueles que estavam ali na corte com ele, que eram capazes de esclarecer enigmas e coisas assim mais complexas. Eram pessoas que estudavam os céus, astrólogos. Ele chamou esse pessoal e pediu a eles a interpretação do sonho, e eles disseram: conta-nos o sonho e nós vamos interpretar o sonho. Nabucodonosor disse para eles que ele não iria contar o sonho, porque ele temia que eles o enganassem, e vendo que não podiam revelar o sentido do sonho, inventariam lá uma história qualquer. E Nabucodonosor estava muito preocupado, porque o sonho teve um impacto muito grande na sua vida. E ele então condenou à morte aqueles homens, porque eles não ajudavam em nada. O poder dele era absoluto. Daniel estava entre essas pessoas selecionadas. Ele foi levado cativo de Israel, ali de Judá, né? Quando Judá caiu na mão dos babilônicos. E ele estava ali na corte, ele foi selecionado para estar entre aquelas pessoas que estavam ali próximos ao imperador. Ele então procurou saber por que ele estava indo para a morte, e explicaram a ele o que estava se passando. Ele pediu um tempo, que ele ia consultar o seu Deus, ele ia orar ao seu Deus, e ele cria que ele poderia não só contar o que o rei viu, mas também a interpretação do seu sonho. E é isso que nós temos aqui registrado no capítulo 2. E o que acontece? Daniel é abençoado por Deus, porque ele era um homem temente a Deus. O profeta Daniel era um homem que 3 vezes ao dia abria a sua janela na direção de Jerusalém, prostrava e adorava ao Senhor. Ele tinha um Deus claro, nítido no seu coração, na sua vida, e sabia que estava em cativeiro por causa de desobediência do seu próprio povo. Ele foi o intercessor do povo de Israel, e ele pôde ver a bênção de Deus sendo manifestada, a graça e a misericórdia dele, apesar da desobediência do povo. Mas nesse momento, ele então se apresenta e é levado até o imperador, e ele diz para Nabucodonosor que ele sabia qual era o sonho, iria contá-lo e ao mesmo tempo interpretá-lo. E ele chega para Nabucodonosor e disse: você estava ali no seu sonho e viu uma estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro, o peito de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Enquanto você olhava, uma pedra foi cortada de uma rocha, e essa pedra vem em direção dos pés dessa estátua que você estava vendo, uma estátua majestosa, tremenda, e essa pedra fere
os pés da estátua, e toda ela desmorona, aquela pedra cresce, esmaga aquela estátua completamente, e esta pedra então vai crescendo, crescendo, até tomar conta de toda a terra. Nabucodonosor ficou impressionadíssimo com isso, mas não parou aí. Daniel começou então a dizer para ele o que aquilo significava, que era realmente uma revelação que Deus estava trazendo para ele, e aquela estátua significava uma sequência de impérios que surgiriam, exatamente como falamos aqui, a linha das nações, profética das nações. E esse início do tempo dos gentios é exatamente o período que compreende o Império Babilônico até a vinda do Messias, que nós já explanamos aqui, é a visão de Nabucodonosor. Daniel explica para aquele rei, então, o significado, que a partir do império dele, que era a cabeça daquela estátua, a cabeça de ouro, ainda viriam outros impérios. E na sequência seria um império que nós conhecemos já, o Medo-Persa, do peito de prata, e logo na sequência viria o grego-macedônico, o abdômen de bronze, e na sequência dele o Império Romano, e nós temos aí nas pernas de ferro. Interessante que este ferro continua, mas nos pés ele é misturado com barro. E é exatamente nos pés que esta rocha, essa pedra que é cortada da rocha, então está ferindo a estátua, que desmorona completamente. Daniel explica que na sequência desses reinos, virá alguma coisa externa àquela estátua, que seria aquela pedra, e vai destruir aquele reino que estivesse no momento existindo na época, ele seria destruído, e todos os outros anteriores nesta mesma sequência seriam extintos, seriam apagados, aniquilados. Então, em outras palavras, aquela sequência de reinos seria destruída completamente pela pedra que atinge os pés da estátua. Ao passo que aquela pedra também é um reino que vai se expandir, crescer, e vai substituir aquela estátua, no sentido de que o reino agora que vai prevalecer eternamente seria aquele reino que nasce a partir daquela pedra que fere a estátua, e então ela vai enchendo toda a terra. Aqui nós temos uma revelação muito forte. Muito forte, não somente para Nabucodonosor, que estava lá atrás, no princípio dessa revelação, como para nós que estamos aí bem próximos da manifestação dos pés dessa estátua. Porque nós já vimos todos esses impérios. Nós já vimos o Medo-Persa, o braço direito e esquerdo da estátua. Nós já vimos o Império Romano, o oriental e ocidental. E estamos agora dentro de um contexto onde está sendo formado o último império desta estátua, que é exatamente a mistura do ferro com o barro. Porque a forma como esse último império há de surgir é diferente das formas anteriores, onde um elemento dominava completamente ali aquela parte da estátua. E nós podemos ver que em nossos dias realmente existem grupos de nações, e muitas nações que se alianciam, ou que entram em pactos comerciais, militares e assim por diante, e que mantêm a sua característica. No entanto, elas estão presas umas às outras. E a cada dia que passa, nós estamos vendo o mundo desta forma. Ele tem uma mistura, tem governos totalitários misturados com governos democráticos, e formas variadas, aí cada qual tem lá a forma como acha melhor os seus dirigentes de conduzir a nação. Mas isso não impede que essas nações estejam ligadas umas às outras, por causa da necessidade, principalmente econômica e também política, e assim nós vamos encontrando esse cenário que temos hoje, que é o cenário para a formação do último império que há de surgir, porque nós já vimos e passamos pelo Império Romano, que é o império antecessor. Mas
Um outro ponto de muita consistência que precisa ser realçado é o fato de que o ferro não termina. No pé também da estátua está presente o ferro. Isto significa que o Império Romano, que nós já vimos na história, ele há de se manifestar também agora neste último império. Não da forma como aconteceu no passado, mas como eu já disse, dentro desse novo contexto, ele será ainda aquele ferro, no meio do barro, mas ele ainda estará presente. Precisamos entender isso e notar isto, porque essa revelação aí do ferro presente, do império que já se passou romano, dentro deste novo que vai se formar, vai nos trazer uma revelação muito grande, porque este é o momento final do tempo dos gentios. E é exatamente quando este reino estiver formado, é que o Messias então virá, a pedra vai ferir a estátua, e assim nós vamos vendo pela revelação que o tempo dos gentios, ele termina. Israel, então, passa novamente a ter a sua herança, a sua possessão, a terra que Deus prometeu, porque o Messias está presente e vai se assentar no trono de Davi, seu pai, ali em Jerusalém, e Israel terá suas fronteiras definitivas, agora com aquele prometido descendente, primeiro da mulher lá, de Eva, no Éden, e depois dentro dos descendentes de Abraão, na família de Davi, viria este que reinaria, e o seu reino não terá fim. Esta é a revelação que Nabucodonosor teve, e a partir disto, Daniel foi honrado e Nabucodonosor o colocou entre os principais dentro do império, porque viu nele realmente algo sobrenatural. Um homem que teve entendimento, não somente da interpretação, mas que chegou a contar um sonho que Nabucodonosor não havia contado a ninguém. Mas por revelação de Deus, Daniel trouxe o sonho e a sua revelação. Agora nós temos o capítulo 7 do livro de Daniel, que já é uma profecia, ou melhor dizendo, uma revelação que veio diretamente para Daniel. E essa revelação, ela é, na verdade, semelhante à revelação que ele já tinha recebido, ali no caso da interpretação do sonho de Nabucodonosor, mas agora este sonho traz detalhes que vão enriquecer o conhecimento e essa revelação de Deus sobre as nações, principalmente sobre esse último reino que nós vamos encontrar ainda, que é o reino que corresponde aos pés daquela estátua. O que Daniel viu? No capítulo 7, Daniel tem, então, esta visão de Deus, e ele vê 4 animais, e o primeiro deles é um leão, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo, o quarto é um animal esquisito, terrível, e esse animal, ele traz na sua cabeça 10 chifres. Daniel, olhando aquele quarto animal, ele vê que daqueles 10 caem 3 chifres. No lugar desses 3 chifres, sobe um chifre diferente dos outros. Este chifre, diferente dos outros, ele tem um olho, ele tem boca, ele é um chifre que tem uma ação contra aqueles que são servos confessos de Deus, isso são servos do Deus Altíssimo. Este chifre, então, representa um personagem que é de grande, também tem um papel muito grande aí neste império. Na verdade, ele é o imperador deste último reino que vai se manifestar na terra. E aqui nós temos, nesse quarto animal, Deus nos revelando que este último reino que vai vir na terra, ele vai ter 10 representantes, 10 nações, ou então 10 blocos de nações, que vão sustentar ou vão dar autoridade, força
para este imperador, que é representado por esse chifre pequeno, e assim então ele será o último dos imperadores destes reinos gentílicos, que ainda terá autoridade sobre a terra de Israel. E no seu tempo é que o tempo dos gentios então termina, e na sequência nós temos, como falamos aqui, o reino de Deus na pessoa do Messias. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção rapidamente para o princípio aqui, que é o leão. Desses 4 animais, ele vê um leão, e esse leão representa o reino babilônico. O outro urso significa ali o Império Persa. E interessante que aqui nós temos um leopardo, significando aí o Império Macedônico. E esse leopardo tem 4 cabeças. Você vai encontrar então depois esse animal terrível, que tem os 10 chifres, dos quais caem 3 e 1 aparece no lugar desses 3. E este chifre pequeno, ele vê e ele fala, e ele age contra aqueles que temem a Deus e são servos de Deus. Você pode verificar que nós temos aqui uma relação com a estátua. Que relação é essa? A cabeça de ouro corresponde ao leão, já mencionei isso. O peito de prata corresponde ao urso, o abdômen de bronze corresponde ao leopardo, e as pernas de ferro representam ali o Império Romano. Mas na estátua nós vemos uma sequência, como já mostramos, do ferro e do barro nos pés. E nós temos essa mesma representação no 4º animal, exatamente naquilo que Daniel via acontecendo na cabeça do animal, os 10 chifres. Por isso eu disse que esse 4º império que precede esse 5º, que é ferro e barro, ele tem uma importância muito grande para nós. O Império Romano, como vimos na estátua, ele continua no império seguinte, onde ele se apresenta misturado com barro. No 4º animal, nós vemos o mesmo animal que representa o Império Romano, na sua cabeça, os 10 chifres, e esse fato de que 3 caem e 1 surge no lugar dos 3. Esses 10 chifres na cabeça do animal, e esse movimento que acontece ali, ele está representando exatamente a parte dos pés da estátua. E eu quero chamar a sua atenção, porque nessa estátua você vai encontrar exatamente nos dedos os 10 chifres. Você tem 5 dedos em cada pé, e você tem então, nessa parte da estátua que são os pés, estes mesmos representantes ali, no 4º animal como chifres, que são essas 10 nações, ou 10 príncipes, ou reis, ou aqueles que governam estas nações, ou bloco de nações na terra, que estarão então dando força a um homem, a este último imperador. A partir daí nós não temos na estátua esse esclarecimento, mas na visão que Daniel tem dos animais, Deus nos mostra que exatamente esse último aí, que vem do Império Romano, ele vai surgir com um imperador, assim como os Césares no passado eram adorados como deuses, assim também este imperador que virá, ele terá um poder tão grande. Imagina alguém que tem autoridade sobre toda a terra. Hoje, com a tecnologia, com o avanço, com toda essa modernidade que temos, e um homem só, tendo autoridade tão grande, a ponto de dar ordens que serão obedecidas nos 4 cantos da terra. Este homem é exatamente esse pequeno chifre, que a Bíblia também chama de anticristo. A Bíblia chama esse homem de o homem da iniquidade e também de besta, segundo o livro do Apocalipse. A besta que tem, então, 7 cabeças e 10 chifres. Ela é apresentada no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 13. E é interessante quando vemos nesse capítulo que a besta,
que o apóstolo João está vendo na visão aqui do Apocalipse, ela é, na verdade, uma representação daquela mesma estátua e daqueles 4 animais. Por que eu digo isso? Vamos ver o que João está falando aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, a respeito deste grande imperador que há de surgir ainda. Vi emergir do mar uma besta, exatamente o lugar de onde saíram aqueles 4 animais. Esta besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Nós podemos ver que esta besta, ela tem aqueles 10 chifres vistos na cabeça do último animal, e ela também tem 7 cabeças. Se você conta as cabeças dos animais, você vai encontrar 7 cabeças, embora tenhamos 4 animais apenas. Por quê? Porque no Império Macedônico, que é representado pelo leopardo, ele é apresentado com 4 cabeças. Por que isso? Porque o Império Macedônico foi dividido em 4, isto é, na sequência ali de Alexandre o Grande, que morreu muito novo, e o seu império foi dividido pelos seus comandantes, seus generais, e dividiram ali o império, e eles então foram conduzidos por aqueles 4 generais. Então ele é visto, o Império Macedônico, com 4 cabeças. Você soma essas cabeças, você encontra a besta do Apocalipse. Verso 2 nos fala o seguinte: essa besta ela era semelhante ao leopardo, tinha os pés como de urso e boca como de leão, que eram exatamente aqueles 3 primeiros animais que Daniel viu. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós vamos então, dentro da narrativa, observar então o poder daquele chifrinho que surge desses 10 chifres, apresentado pelo 4º animal, que na verdade é alguém que vai dominar sobre toda a terra. E a Bíblia nos fala que os homens perguntarão: quem é semelhante a essa pessoa, que no caso aqui é a besta, quem pode lutar contra ela? Foi dada a ela uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Vocês estão lembrados que aquele chifrinho tinha uma boca que falava com insolência? Pois bem, essa boca está aqui outra vez mencionado no livro do Apocalipse, faz referência a esse imperador que vai surgir. Verso 7 fala que a ele foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aquele pequeno chifre, como nós falamos, ele pelejava, ele lutava contra os seguidores de Deus, contra os servos de Deus. E você encontra esta mesma narrativa aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então, resumindo esta história, eu queria dizer a você que nós temos claramente nas Escrituras essa sequência de domínios, todos eles relacionados com o povo de Israel. E como vimos, esses povos que dominam Israel, e isso vai acontecer até que o Messias de Israel retorne, eles estão preenchendo o que a Bíblia chama de tempo dos gentios, como já falamos. Esse tempo vai terminar com a queda deste último império, que é liderado por este homem, que vai ter uma sustentação de 10 reis, ou 10 grupos de nações na terra, e dará a ele então poder e autoridade para ele governar toda a terra. E pela Bíblia nós entendemos que esta força vem do mundo espiritual, vem do próprio Satanás. E este homem então terá uma capacidade, não só no sentido natural, mas também uma capacidade muito grande espiritual, ao ponto das pessoas virem nele alguém divino, vamos dizer assim, porque ele realmente exigirá uma submissão a nível de adoração de todos os seus súditos. E aqueles que não
aceitarem isso, por adorarem a Deus e não admitirem, como os cristãos fizeram no princípio, quando eles não aceitavam reconhecer César como Senhor, e por isso morriam. Morriam no Coliseu, morriam queimados, morriam por causa desse testemunho: Jesus é o Senhor. Eles não adoravam César e nenhum outro Deus. E isso os levava à morte, muitas vezes, como a história mesmo nos mostra. Mas acontecerá nesses últimos dias a manifestação deste imperador, que vem ainda nessa restauração do Império Romano, e envolvendo todas essas nações, que vão dar a ele autoridade sobre as demais nações da terra também, e ele estará governando sobre toda a terra, até que a pedra alcance o pé da estátua. Voltando um pouquinho no livro de Daniel, no capítulo 7, a Bíblia nos fala que quando então surge esse quarto animal e todo esse cenário se apresenta na cabeça dele, e aquele chifre persegue os santos de Deus, logo a seguir é estabelecido um tribunal. Ele é julgado, esse chifre é julgado, ele é extirpado, ele é tirado, e a autoridade é dada ao povo que estava sendo perseguido por ele, no caso, o povo do Altíssimo. Pois bem, é exatamente aquele momento, quando a pedra fere a estátua nos pés, neste último reino dominado por este homem, que chega o final, que é o final do tempo dos gentios, que então Jesus, que é essa pedra que vem, a sua segunda vinda, a manifestação do Senhor, inicia na terra então o seu reino eterno. Eu estou falando do reino eterno, mas é bom explicar que sobre esta terra Jesus vai reinar 1000 anos. O reino dele é eterno porque a terra passa e o céu também, mas ele continua no novo céu e numa nova terra que Deus ainda há de criar. Esta é a promessa que temos no livro do Apocalipse. Concluindo essa palavra, eu queria então realçar mais um pouquinho. Para nós que estamos aí lendo os jornais, acompanhando as notícias e percebendo o que tem acontecido no mundo. Quero realçar alguma coisa para vocês. Há alguns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás no máximo, começou aquele movimento da reunião da Europa e a formação do mercado comum europeu. E isso foi um milagre já em termos proféticos, porque aquelas nações da Europa já vinham se degladiando por muito tempo ali, naquelas guerras que não terminavam. E, no entanto, essas nações, França, Alemanha, Inglaterra principalmente, elas se viram numa situação muito complicada diante dos Estados Unidos, que era uma força crescente, economicamente falando, e a Europa estava ficando para trás. E eles viram que não teriam futuro se não se juntassem para enfrentar esse desafio que era o americano e também o japonês, que estava surgindo ali com muita força, desde a partir da Segunda Guerra Mundial. A Europa então se uniu, era uma coisa quase impossível. Outra coisa quase impossível era uma moeda única, e ela aconteceu. E hoje a Europa já trabalha para um exército europeu. Outra coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção é que dentro dessa mesma filosofia, outras nações foram se agrupando e formando, como nós já vimos aí, outros mercados. E por causa da questão econômica, financeira, está havendo essa mudança nas nações que favorece exatamente o que aquele quarto animal e a parte de ferro da estátua já nos diziam. O Império Romano, ele não morreu. Ele vai se manifestar novamente. Você está vendo o euro hoje uma moeda mais forte do que o dólar. Você está vendo hoje, depois dessa crise aí econômica no mundo, que os Estados Unidos ele não tem assim uma garantia de continuar na liderança das nações. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar dentro do que a Bíblia me mostra, e eu vejo isso com muita clareza. Eu vejo a Europa crescendo, a Europa crescendo, a Europa crescendo. E de dentro dela, a partir das raízes do Império Romano, aquelas nações ali que foram o berço desse império, a Itália e outros países ali que formaram antigamente o Império Romano. Dali vai surgir
essa nova nação, ou melhor, este novo império, e dali também há de surgir este último imperador. Eu vejo dentro do mundo as coisas caminhando de acordo com o que as Escrituras nos mostram com relação à sequência das nações, nesse período chamado Tempo dos Gentios, e o final dessa história é a vinda do Messias de Israel, é a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Eu não falei sobre esse terceiro povo, nós ainda vamos falar a respeito dele mais tarde, porque ele só surge no Novo Testamento, a igreja. Mas por enquanto nós estamos vendo essa revelação dos profetas no Antigo Testamento a respeito das nações, e esta revelação vem vinculada à história do povo de Israel, um povo que Deus separou para através dele revelar a sua salvação ao mundo, que é exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós hoje conhecemos. Nós vamos ficar por aqui. E no próximo segmento vamos estar falando sobre a linha profética de Israel. E você vai ver que também essa linha profética de Israel vai culminar, convergir na manifestação do seu Messias. E aí, de fato, estará acontecendo a redenção de Israel de uma vez por toda, de uma forma definitiva, como os profetas nos anunciaram. Boa noite, gente. Até a próxima.